Fala pessoal, belezinha? E aí pessoal, vamos para mais uma videoaula de física? Pessoal, nessa semana nós vamos resolver a semana 4 do PET volume 1 de física. E nessa semana ele traz uma revisão sobre dois conceitos muito importantes que estão relacionados aos nossos estudos de termodinâmica, que é a parte de escalas termométricas e dilatação térmica dos sólidos. Belezinha? Vamos para os exercícios? Então vamos lá. Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa resolução de exercícios, né? Nessa semana 4, como eu falei com vocês, a gente faz uma revisão de termometria, sobre as escalas termométricas, né? Fazemos uma revisão sobre a dilatação dos sólidos. E a nossa primeira questão fala o seguinte, ó. Ana Alice, de férias escolares, ganhou uma passagem para os Estados Unidos para que pudessem conhecer e se divertir. Buscando algumas informações locais, ela pesquisou sobre a previsão do tempo, que marcava uma temperatura próxima de 41 graus Fahrenheit. Baseada nessa informação, Ana Alice começou a preparar as malas, e nelas são colocadas shorts, camisetas, demais roupas leves, chinelos e sandálias. Ana Alice acertou nas escolhas de suas vestimentas? Justifique sua resposta. Pessoal, então para a gente descobrir se ela acertou ou não nas suas respostas, o que a gente tem que levar em consideração? O que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma continha aqui, levando em consideração essas escalas termométricas. Então, para fazer essa conta, nós vamos utilizar a equação θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Então eu vou converter 41 graus Fahrenheit para graus Celsius, para saber se ela acertou ou não, que é a temperatura que a gente tem aqui no Brasil. Então vai ficar θc sobre 5 é igual a 41 menos 32 sobre 9. Então θc sobre 5 vai ser igual a quanto? 41 menos 32 dá 9. Então vai ficar 9 sobre 9. Então 9 sobre 9 é 1. Beleza? Então vai ficar θc igual a 5 graus Celsius. Então ela acertou nas suas escolhas, colocando roupa leve? Não, ela deveria colocar roupas de frio, roupas mais pesadas, casacos, essas coisas, porque lá a temperatura é bem baixa. Isso porque 41 graus Fahrenheit equivale a 5 graus Celsius. Beleza? Pessoal, nossa segunda questão, ela fala o seguinte: a temperatura de fusão do nitrogênio é de menos 210 graus Celsius, do cloro é de menos 101,5 graus Celsius e da água é de 0 graus Celsius. Determine essas temperaturas de fusão na escala Kelvin, então, ou seja, ele quer determinar essas temperaturas, beleza? Para a gente determinar essas temperaturas na escala Kelvin, ou seja, eu vou converter essas temperaturas de Celsius para Kelvin. Para fazer essa conversão é só utilizar a relação T é igual a θc mais 273. Beleza? Então eu vou substituir cada um desses valores aqui nessa equação que eu acabei de fazer. Então a primeira equação, primeiro aqui é o ponto de fusão do nitrogênio. Então vai ficar T é igual, quanto que vale o θc? Menos 210. Então vai ficar menos 210 mais 273. Então, T é igual a quanto? Menos 210 mais 273 dá quanto? 63 Kelvin. Essa é a temperatura de fusão do nitrogênio na escala Kelvin. Vou fazer a mesma coisa agora para o cloro. Então, vai ficar T é igual, quanto que vale a temperatura? 101,5. Negativo. Então, vai ficar menos 101,5 mais 273. Então, T é igual a quanto? Menos 101,5 mais 273, isso aqui vai dar quanto? Mais 171,5 Kelvin. Essa é a temperatura de fusão do cloro na escala Kelvin. E eu vou fazer a mesma coisa agora para a água. Beleza? Então vai ficar T é igual a 0 mais 273. Então, T
equivale a quanto? A 273 Kelvin. Essa é, então, a temperatura de fusão da água. Beleza? Pessoal, nossa terceira questão fala o seguinte, ó. Você pode notar que um pedreiro, ao assentar uma cerâmica, deixa pequenos espaços entre as cerâmicas, chamados de frestas de dilatação. Analogamente, numa linha férrea, os trilhos são formados por barras de metais e entre essas barras existem esses espaços vazios, denominados frestas de dilatação. Baseado em seus conhecimentos, explique o motivo da existência desses espaços vazios. Pessoal, presta atenção. Esses espaços que há entre os pisos, né, entre essas barras aí de metal da linha férrea, é o que nós chamamos de junta de dilatação, que aí ele chamou de fresta de dilatação. Essas juntas de dilatação, elas acontecem para que no caso de um tempo mais quente, esse material ele vai dilatar, beleza? E se ele não tiver espaço para dilatar, o que vai acontecer? Ele vai quebrar ou entortar. Então esse espaço que existe, que ele chamou aí de fresta de dilatação, de junta de dilatação, é justamente isso. É um espaço que é calculado para que esse material dilate e não sofra nenhuma deformação. Beleza? Pessoal, nossa quarta questão fala o seguinte, ó, uma questão do ITA, ela fala o seguinte: o vidro pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Pessoal, presta atenção aqui. O que é o choque térmico? O choque térmico é quando você pega, por exemplo, algo que está quente e joga esse algo, por exemplo, você pega esse vidro e joga esse vidro numa vasilha com água e gelo. Tá? Então você está dando um choque térmico. E o contrário também acontece. Esse vidro estava no congelador, por exemplo, e você coloca água quente nesse vidro. Beleza? Isso é o que nós chamamos de choque térmico, é quando tem uma mudança brusca de temperatura. Uma coisa que você tem que entender com relação ao choque térmico é o seguinte, que o choque térmico está relacionado, né, à variação de temperatura. Então, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação que esse material vai apresentar. Beleza? Então, se o material tem um baixo coeficiente de dilatação, ele vai dilatar pouco. Beleza? Então, o que faz com que o vidro pirex tenha uma maior resistência do que o vidro comum é o fato desse vidro pirex ter um coeficiente de dilatação menor. Beleza? O que significa dizer que ele dilata menos, tá? Então, ou seja, essa resistência ao choque térmico está relacionado ao baixo coeficiente de dilatação do material. Então, com base nisso, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra B, de bola. Beleza? Pessoal, nossa última questão, que é a questão número 5, ela fala o seguinte: uma barra constituída de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é de 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tem a 0 graus Celsius um comprimento de 2 metros. Ao ser aquecida até a temperatura de 150 graus Celsius, seu comprimento aumenta, aí ele quer saber, na letra A, qual a dilatação linear sofrida pela barra? Então, primeira coisa, vamos coletar os dados do problema. Você tem aqui um alfa, que vale 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E essa barra ela tem um comprimento inicial de 2 metros e ela vai sofrer uma variação de temperatura de 150 graus Celsius, que ela vai passar de 0 para 150. Aí o exercício quer saber a dilatação que ela vai sofrer, quer saber o ΔL. Para a gente calcular o ΔL, o que a gente faz? ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Então vai ficar ΔL é igual a 2 vezes 2,5 vezes 10 a menos 5 vezes 150. Então a gente vai ter um ΔL, fazendo o produto disso aqui tudo, nós vamos encontrar 0,0075 metros. Essa é então a dilatação
dessa barra de ferro. Beleza? Na letra B, pessoal, para a gente finalizar, o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o comprimento da barra a 150 graus Celsius. Ou seja, ele quer saber qual que é o comprimento final da barra. Para a gente encontrar o comprimento final, é só somar o comprimento inicial, que é 2, mais a dilatação que a barra sofreu. Então a gente vai ter um L, que é de 2 mais 0,0075. Então nós vamos ter um L que é de quanto? De 2,0075 metros. Essa é então a nossa resposta final. Belezinha, pessoal? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos esses exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar, me envia no WhatsApp, me envia aqui no YouTube, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e tirar a sua dúvida. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau! About you now.